Em uma noite tranquila de abril de 1912, o maior navio já construído partiu para sua viagem inaugural, sem saber que enfrentaria um destino trágico que mudaria a história da navegação para sempre. Hoje, convidamos você a embarcar conosco nessa jornada pelo tempo, descobrindo cada detalhe que levou ao naufrágio do Titanic, as vozes dos sobreviventes e as lições que moldaram as regras de segurança marítima. Neste relato cronológico, vamos revelar como o orgulho humano e falhas de design se uniram para transformar um sonho de luxo em um pesadelo no Atlântico Norte. Prepare-se para entender como cada decisão naquela noite fatídica deixou marcas profundas na memória coletiva. No estaleiro Harland and Wolff, em Belfast, nascerá uma obra-prima de aço e ambição. Desde o corte das primeiras chapas, engenheiros batalhavam contra prazos apertados e a pressão da White Star Line, que almejava superar a concorrência da Cunard, dona do Lusitânia. Trabalhadores exclamavam: "Nunca vimos nada igual" ao erguer salões forrados de mogno e instalar tubulações de água quente em cada cabine. Eram necessários 3 anos de construção, centenas de operários e um investimento colossal para concluir um navio de 105 mil toneladas, capaz de cruzar o Atlântico com velocidade e conforto sem precedentes. As seções prensadas de aço foram unidas sob vigias implacáveis que inspecionavam cada solda. A grandiosidade do Titanic refletia-se em seus 5 andares de cabines de primeira classe, opostas aos alojamentos modestos dos viajantes de terceira classe, muitos imigrantes buscando nova vida na América. O navio ostentava piscina aquecida, ginásio, banhos turcos e um salão de chá, amenidades que tornavam a travessia em uma experiência palaciana. Em 31 de maio de 1911, diante de mais de 100 mil pessoas, o Titanic deslizou orgulhoso pelas águas do estuário de Laga, anunciando uma nova era para os cruzeiros de luxo. Naquela época, a White Star Line competia diretamente com a Cunard Line, proprietária do Lusitânia e do Mauretania. Enquanto a rival apostava em velocidade, a White Star buscava conforto extremo e segurança, criando compartimentos estanques divididos por portas automáticas que, teoricamente, manteriam o navio flutuando mesmo com até 4 seções inundadas. Essa inovação era tida como definitiva, reforçando a ideia de que o Titanic poderia resistir a quase qualquer colisão. Engenheiros garantiam que jamais haveria necessidade de abandonar o navio. A complacência diante dessa crença tornou-se, posteriormente, uma das falhas mais graves. Chegou então o dia 10 de abril de 1912, quando Southampton assistiu ao espetáculo do navio partindo ao amanhecer. Lá dentro, músicos afinavam instrumentos. Passageiros trocavam brindes e fotos. Radiomensagens de outros navios e o barulho dos motores a vapor enchiam o convés de vida. Cherbourg e Queenstown foram breves paradas para embarque e abastecimento, antes que o Titanic rumasse ao encontro do Atlântico. Número aceitável pelas normas da época, mas claramente insuficiente para a verdadeira dimensão humana a bordo. Ao longo dos dias de travessia, os marconistas Jack Phillips e Harold Bridgman davam descanso a seus aparelhos Marconi. Mensagens urgentes de gelo chegavam sem parar, mas, imersos em telegramas pessoais e celebrações sociais, os oficiais falharam em priorizar os alertas mais críticos. No convés superior, os vigias discutiam a ausência de binóculos, extraviados durante a mudança de turno. Dependendo apenas de visão humana exaurida depois de horas de vigilância, a tripulação subestimou a ameaça e manteve a velocidade próxima dos 25 nós, ansiosa por cumprir cronogramas e quebrar recordes. Os icebergs que flutuavam pelo Atlântico Norte se originavam das geleiras da Groenlândia. Fragmentos gigantes se desprendiam e eram arrastados pelas correntes principais, criando armadilhas de gelo. Naquele ponto, sem lua, era quase impossível distinguir as cristas geladas da escuridão.
Frederick Fleet, subindo até o ninho do vigia, sentiu o vento frígido contra o rosto enquanto procurava qualquer sinal de perigo. Sem binóculos, dependiam apenas da perspicácia humana em condições extremas. Às 23h40 de 14 de abril de 1912, um estampido seco estremeceu o lado estibordo do casco. O Titanic colidiu contra um iceberg, rasgando 5 compartimentos estanques. No convés, lanternas tremulavam enquanto a tripulação tentava avaliar os danos. Em questão de minutos, a água invadiu as câmaras inferiores. Lustres balançaram, móveis se chocaram e um silêncio sombrio precedeu o som metálico da água escorrendo pelos corredores. O orgulho humano, tão exaltado nos jornais, cedeu lugar ao medo. O protocolo de evacuação, idealizado em exercícios teóricos, se revelou caótico na prática. Comandos de mulheres e crianças primeiro foram interpretados de maneiras diferentes pelos oficiais Ligotoler e Murdoch. Homens foram proibidos de subir nos botes, mesmo quando lugares vazios permaneciam. Muitos barcos zarparam com menos da metade da capacidade preenchida para não atrasar o processo. Em um bote, apenas 28 pessoas foram acomodadas quando havia espaço para 65. Molly Brown desafiou oficiais e convenceu o protetor para recolher mais gente do convés, ganhando a fama de audaciosa heroína. A temperatura do mar beirava o ponto de congelamento. Quem caía naquela imensidão perdia os sentidos em minutos. Testemunhas contaram que vozes se tornavam sussurros gelados, envoltos em neblina que subia da água. Enquanto isso, o navio afundava gradualmente, tragando pessoas e memórias em um movimento lento e inexorável. Por fim, às 2h20 de 15 de abril de 1912, o Titanic submergiu completamente, assentando-se a quase 4 quilômetros de profundidade. Silêncio e escuridão envolveram o local, deixando para trás um legado de dor e perguntas. Foi nesse momento que o RMS Carpathia, guiado pelas chamadas de socorro captadas pelo Marconi, chegou para resgatar os sobreviventes. Sob o comando do capitão Arthur Rostron, o navio improvisou operações de salvamento, recebendo mais de 700 pessoas congeladas e em choque extremo. Em terra, as notícias correram rápido e nenhuma alma permaneceu indiferente. Familiares aguardavam ansiosos em portos e nas cidades ao longo da costa. Em Cobh, na Irlanda, mães choravam pelos filhos que nunca embarcaram, e, em Nova York, imigrantes viam seus sonhos afundar junto com a embarcação. Comissões de inquérito foram instaladas nos Estados Unidos, presididas pelo senador William Alden Smith, e no Reino Unido, lideradas pelo Lord Mersey. Sobreviventes e oficiais relataram a falta de comunicação, a velocidade excessiva e as falhas no projeto dos compartimentos estanques. As audiências nos Estados Unidos, acompanhadas pela imprensa mundial, chocaram o público com relatos vívidos do frio cortante e da desorganização nos convés. No Reino Unido, o relatório Mersey, embora criticado por suavizar responsabilidades, reforçou a necessidade de vigilância permanente. Em Londres, o parlamento organizou debates que culminaram na criação da Convenção Internacional para Salvaguardar a Vida Humana no Mar, conhecida como SOLAS, ainda vigente e atualizada até hoje. Para corrigir os erros, novas regras transformaram o transporte marítimo. O International Ice Patrol foi criado em 1913 para monitorar os campos de gelo no Atlântico Norte. Em 1914, tornou-se obrigatório que todos os navios dispusessem de botes salva-vidas suficientes para cada pessoa a bordo, inspeções regulares e vigília de rádio ininterrupta. Esses avanços, frutos de uma tragédia, tornaram-se padrões universais.
Décadas depois, em 1985, o oceanógrafo Robert Ballard localizou o local exato do naufrágio, revelando imagens impressionantes dos destroços. Expedições científicas e submersíveis mostraram detalhes do casco e dos objetos pessoais que ainda repousam no fundo. Filmes, livros e museus mantêm viva a história do Titanic, lembrando que, mesmo com avanços tecnológicos, a vigilância humana e o respeito pela natureza nunca podem ser negligenciados. O legado do Titanic permanece como um alerta atemporal. Cada nova embarcação se baseia em regulamentos surgidos após aquele desastre, prova de que a tragédia gerou progresso. Hoje, ao navegar por águas longínquas, centenas de milhares de pessoas confiam em sistemas aperfeiçoados por lições aprendidas à força. Junte-se a nós nesta jornada pelo tempo para descobrir os eventos reais que levaram ao naufrágio do Titanic. Cada força virou a invencibilidade era da segurança, apenas 20 botes salva-vidas foram instalados.